Acabaram com a Constituição. Olha, isso é Ali, sim. mais uma coisa que a gente normalizou. Não Você acha que a gente tá hoje e eu pergunto isso porque, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles viveram durante todo o regime militar, né, aqui no Brasil. Meu pai veio da Itália pra cá, mas pegou o começo, pegou todo o regime militar. Meu pai sempre falou o que ele quis. Minha mãe sempre falou o que ela quis. Eu estou sendo investigado pela Polícia Federal por sério? coisas que eu falei no Twitter, né? Então, parece que acho que não tem mais crime pra Polícia Federal investigar. Por exemplo, eu fui assaltado. Eles estão com muito tempo livre. Eu fui assaltado. Não pegaram quando que vocês vão pegar os bandidos que me assaltaram lá, Polícia Federal? Não pegaram ainda, né? Mas estão com muito tempo livre. E acho que estou morando na Suíça, que não tem mais crime aqui. Você acha que a gente tá na maior crise de liberdade de expressão da história? Porque Com certeza, muito mais que na ditadura. Eu comentei isso lá no programa essa semana, que na ditadura, você sabia quem estava te censurando, Sim. né? Você sabia os agentes que iam atrás de você. Agora, com essa censura que vai ter, nós não vamos saber quem vai ser. Nós não vamos saber qual vai ser o órgão. Nós não vamos saber quem pediu para derrubar a sua postagem. Como é que vai funcionar? A gente postou o nosso podcast aqui. Vai ter alguém que não gostou, vai denunciar, vai ser, pum, automaticamente vai cair? Ou então ele vai denunciar para um órgão, para o Ministério da Verdade, que eles vão instituir lá, vai colocar né, a pessoa lá fina, do barro fino, né, um inteligentinho lá, para comandar e decidir o que é verdade e o que é mentira, e você vai solucionar para esse órgão, e o órgão vai lá e derrubar, porque não precisa mais de ação judicial. Sim. Então, quem que vai fazer isso? Como vai ser feito isso? Então, nós não sabemos. Nós não sabemos, estamos no escuro. É diferente da ditadura militar que a gente sabia. Agora, e mais, agora a gente não tem a quem recorrer. O Google, a Meta, o TikTok e o X, eles falaram que vai ter uma explosão de ações judiciais. Nossa. Porque vai derrubar automaticamente, sem justificativa, sem nada. Você vai entrar na justiça para tentar reaver aquilo. Perfil, postagem, vídeo. Então vai ter uma explosão disso, vai sobrecarregar a justiça absurdamente. Mas para que tudo isso? Qual que é o intuito disso tudo? É para proteger as crianças? As crianças já são protegidas pelo Marco Civil da internet. Sim. Se acontece um crime na internet, você tem que pagar por esse crime. Agora, eles não estão atrás de crimes, Claro. mas eles estão atrás de coisas que não gostam que você fale. Porque se o problema são fake news, se o governo tem problema com a mentira, eu nunca vi um post sobre terra plana ser derrubado. Né? Eu nunca vi um post falando que o impeachment da Dilma foi golpe de ser derrubado. Tem gente aí falando que a Terra tem 6.000 anos e que tiranossauro comia salada. E ninguém tá derrubando esses posts. Então a minha preocupação é que o governo não quer não quer proibir quem fale mentira, quer proibir quem fala a verdade. E de repente alguém solta uma verdade por aí. E mais, não é o que se fala também, quem fala. Quem fala, sem dúvida. Né? Então lá a gente tem dois problemas aí. É quem fala e o que se fala, sempre do lado da oposição que eles não gostam. Sim. Imagina se fosse o Monark que tivesse falado que o Irã tá matando um pouco Israel, como a jornalista falou. Se fosse qualquer pessoa de direita que falasse isso, que falasse que vamos fazer o contrário, que falasse que Israel tá matando pouco o Irã, as pessoas do Irã. Sim. Já iam achar um absurdo, que realmente é um absurdo falar uma coisa dessa, né? Toda morte Mas ela perdeu patrocínios ou foi só o Monark que perdeu? Não, ela só fez uma notinha lá no Twitter dela, falando que ela reviu o vídeo e realmente ela foi equivocada na fala. Equivocada? Ela realmente achou que estava errado, pediu desculpas e tal, mas depois de uma repercussão enorme, né? Que realmente estavam acusando ela de antissemitismo. Que realmente pareceu, né, gente? Sim. Pareceu você falar que por que o Irã tá matando pouco? Esquisito. Nossa, que absurdo. Mas com essa nova determinação, a censura ela já começou, então? Já mudou a forma que as coisas estão acontecendo nas redes sociais? Você acha que ainda não? Não, ainda não, porque eles não postaram como vai ser. Eles não definiram o órgão ainda. Na decisão, eu acho que não sei se foi do Dino, de um deles lá, falou que eles queriam dar a oportunidade do Congresso definir o órgão. E eu acho que, já que vai ter o órgão, Isso já tá definido, então. Vai ter um órgão. Que vai decidir. Ah. E que seja eu não vejo como isso pode dar certo, sinceramente. Mas assim, já que vai ter o órgão, que o Congresso decida, pelo menos.
não seja o STF que decida. Sim. Porque já pensou se decide que é o TSE? E aí podia colocar como presidente do órgão o Haddad, que aí não ia dar certo, né? Aliás, Ia ter mais um fracasso. parece, você não viu? Parece que o Israel tá querendo, o Estado de Israel tá querendo, inclusive, contratar o Haddad, você não viu? Pra quê? Que ele vai fazer, acho que o empobrecimento do urânio lá. Se botar ele lá, o urânio enriquecido empobrece na hora. Coloca o Haddad lá no Irã. Na hora empobrece esse urânio. Deixa 3 meses o Haddad lá, o urânio que tava 90% enriquecido vai pra 10%. Empobrece na Vai hora. mandar e vai botar taxa, né? Vai botar taxa no enriquecimento de urânio. Vai Pronto. de taxa também. Eu acho que deveria ter colocado lá. No final das contas, então, você entende que a censura na internet vai acontecer de qualquer jeito. Vai. Eles estão avisando isso há muitos anos. O Lula, ele voltou garantindo isso. E pode ver que em todo o discurso ele falou isso, que vai ser feito inevitavelmente. Então, já que isso vai ser feito inevitavelmente, que o Congresso faça alguma coisa para que não seja um desastre, né? Sim. As redes sociais, o Google, ele falou que pode ser que tenha que sair do Brasil. Eu vi, imagina. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que o Google vai sair, porque o Google ganha uma fortuna no Brasil. Mas só do Google falar que ele pode sair do Brasil por causa de um governo autoritário, você não entende, então, que a eleição de 2026 pode ser uma das mais importantes da história do Brasil? O Google, ele já não participou das eleições do ano passado, não sei se foi 2022, não participou. Não metiu nenhuma nota porque ele sofreu. Mas eu digo assim, pro povo brasileiro, você não acha que o povo votar direito dessa vez, em 2026, não pode ser um dos votos mais importantes pro povo? Porque a gente pode reforçar completamente essa ditadura. Gente, o 2026, o Augusto Nunes foi lá no programa e ele falou uma coisa que é muito verdade. 2026 é a eleição mais importante do século, até agora, Pro brasileiro, né? pro brasileiro. Sim. Porque além da gente eleger todos os deputados novamente, eleger 2 senadores, que é muito importante, o próximo presidente vai eleger vai colocar 3 ministros do STF lá. Sim. Então ele vai substituir uma boa parte. Olha a importância disso, né? E se a gente tiver um Senado mais à direita, um Senado, né, a favor de reverter tudo isso, pode entrar e fazer um impeachment, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Ou até de um a mais. Sim. Só aí o próximo presidente já vai indicar, Colocar 5. já vai ter maioria. Então, há possibilidade de reverter. Agora, será que eles vão permitir que isso aconteça? Porque eu vou falar uma polêmica aqui. Quero saber a sua opinião. Você confia nas urnas? Pra te falar a verdade, eu acho que tem menos corrupção agora com as urnas eletrônicas do que com o voto no papel. Porque como eu peguei no voto no papel, o que acontecia muito? Não pra presidente, tá? Pra presidente, talvez. Porque se você for fazer um algoritmo que você vai fraudar as urnas, não dá pra ficar fazendo pra vereadorzinho, tá? É muito complexo. Você poderia fazer pra presidente, talvez pro governador e tal. Mas o que acontecia no passado, principalmente pra vereador, deputado, cédula que vinha em branco, alguém anotava o número que ele queria. Ou cédula que era o que mais acontecia. Cédula que ia pra um vereador que as pessoas não queriam. O cara rasurava e aí anulava aquela cédula. Então, antes da urna eletrônica, eu sei que tinha muita fraude no Brasil. Mas muita. Cidade pequena, então, não importava em quem você votava. Tá? Ia ser eleito quem eles queriam. Então, importava é quem contava os votos. Né? Então, isso é muito mais dificultado. Só que essas urnas não são auditáveis, no meu entender, não são. Porque aquele relatório dizendo quantos votos teve para cada um não quer me dizer nada. Olha eu derrubando tudo aqui. Não quer me dizer absolutamente nada. Né? Então, aliás, esse tipo, não sei se você sabe disso, esse tipo de eleição, como acontece aqui no Brasil, é proibido pela legislação da Alemanha. Porque, pela legislação da Alemanha, a eleição tem que ser compreensível e auditável e compreensível para qualquer cidadão. Claro que isso é impossível também, qualquer pessoa entender, tem gente que não vai entender nem para o ímpar, né? Mas porque eu não tenho como ver depois, pegar os votos mesmo da pessoa e comparar com o que tá lá na máquina, não dá. Mas eu ainda acredito, posso estar enganado, eu acredito ainda que, pelo menos para vereadores, deputados, é mais honesto do que era antes. Eu acredito, posso estar errado. E se tivesse, por exemplo, que foi aprovado lá no Congresso de sair um papel para colocar na urna tal, e depois ter uma contagem. Não precisa contar todo mundo, contar uma porcentagem das urnas, né? Para verificar se tá batendo com isso. Você acha que funcionaria?
Eu gostaria que tivesse e que se usasse, inclusive, existem mecanismos matemáticos para você saber se uma eleição foi fraudada ou não. Porque quando você tem uma eleição de forma natural tal, você tem algumas incidências de números que se a gente verificar, sabe se aquilo foi adulterado ou não. Então eu sou a favor disso, que pelo menos tenha uma amostragem, tá? E até pra gente ver se bate com o resto. Então que tivesse uma amostragem e que se usasse mecanismos matemáticos para verificar, que são coisas que não são feitas Eu no acho que Brasil. deveria ser implementado isso, seria muito importante, porque assim, traria Transparência. transparência e acalmaria uma boa parte da população que não confia. Sim, Então, assim, se as pessoas estão desconfiando, por que você vai ficar batendo de frente com isso? Faz um negócio que as pessoas estão. Implementa isso, mostra que vai funcionar, tal. Vê, mostra, coloca, implementa e acalma as pessoas. E acalma, olha, estamos fazendo isso, funcionou, beleza, vamos em frente. Agora, eu não sou a favor de ficar falando mal das urnas. sim. Porque eu vejo que quando você fala mal das urnas, você tira a credibilidade da eleição e você desincentiva as pessoas a A irem votarem. votar. Eu acho que muita gente foi desincentivada. Ah, você vai. Pra que eu vou votar Se meu voto não se vale meu nada. voto não vale nada? Então, Sim, e assim, vão ser as urnas na próxima eleição, não tem outra opção, sim. entendeu? Então não adianta ficar falando mal da urna, porque você vai desincentivar aquela pessoa que vai votar no político que você quer e vai ser a urna de qualquer jeito. Você não, falando mal da urna, você não vai conseguir impedir. O Sim. único jeito de impedir, de querer mudar isso, é a gente votar as pessoas, mudar o STF e tal, passar por todo esse processo que eu falei. Aí lá na frente a gente consegue fazer mudança. Agora, falar mal das urnas Agora. agora, eu acho que não leva a nada, entendeu? E o problema só do voto impresso, do jeito que queriam fazer, aliás, o que mentiram por parte do governo, da esquerda, sobre como seria o voto impresso, e aí ninguém falou de fake É news. que eles falaram que ia voltar a ser como era É. papel antes. Isso aí é uma fake news. Não, a esquerda vive de mentira, isso a gente sabe. Mas o problema é o seguinte: imagina agora que a gente vai ter eleição para deputado, né? Deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, presidente e governador. Então são 6 pessoas, né, que a gente vai. Imagina assim, você vai votar, porque as pessoas, via de regra, muita gente que tem dificuldade com teclas e tal, já demora pra votar. Você vai ter que votar em 6. Tem gente que tem dificuldade, aperta o entra, não entrou, não compara a tela com o botão. Uhum. E aí você vai ter, depois de votar tudo, vai sair o papel e você vai ter que comparar os 6 nomes com os 6 nomes da tela. Eu acho que vai criar uma fila quilométrica Vai. nas eleições. Eu acho Vai. que esse que é o problema. Então, talvez usar como amostragem, bacana. Talvez funcione. Então, Mas aí, como que você vai fazer a amostragem? Você vai selecionar uma parte pra ter essas urnas com por exemplo, impressão de pra papel? gente comparar com Mas outros. e se eles falarem assim, nós vamos deixar certo só essas? Não vamos roubar só nessas. Então, mas aí você. É que tá. Você faz urnas com ela entrada pra impressora. E a impressora, você escolhe, por exemplo, aí você pode colocar pessoas de vários partidos pra escolher durante o dia, ou já no começo da manhã, ó, vai ser escolhido, vai pra tais lugares. Na minha cidade ou no meu Tipo um estado. sorteio, Vai ser assim. um sorteio. Então vai meio ali, você não sabe em que urna vai ser impresso. E aí o cara chega com a impressora e só conecta na urna É e uma toda opção. urna teria a conexão pra impressora. Então seria uma opção. Então se alguém mexeu no algoritmo, depois eu faço a contagem desses votos. Então quem fez o algoritmo, se ele fez pra mudar só em algumas urnas, ele também não vai saber. Né? Então tem Eu que... acho esse é um assunto muito polêmico. E é complexo. Toda vez que eu falo, tem gente que fala: ah, essas urnas nunca vão dar certo, com as urnas que tem não vai dar certo. E foi o que eu falei, não adianta você falar mal da urna agora, porque você vai desincentivar. E assim, será que o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 para as urnas? As urnas, sim. E aí? E tipo assim, será que se eles tivessem esse poder de simplesmente mudar lá para ganhar a eleição, eles precisariam estar se arriscando tanto popularmente com o povo, alterando as leis, se envolvendo com Elon Musk, se envolvendo com o Trump, censurando as pessoas, talvez com a lei Magnitsky aí no pescoço deles, tentando acabar com a vida financeira deles mundialmente? Será que eles se arriscariam desse jeito se eles pudessem alterar as eleições desse jeito? Não seria mais fácil deixar o povo livre e falar assim, acreditando que Sim. tudo é uma democracia, e aí o povo votou lá, eles votam e colocam lá Quem eles querem. quem eles querem? Não seria mais fácil? Sim, concordo. Eu tenho essa dúvida, Sim. entendeu? Se realmente as urnas são tão
erradas, Mas aí eu assim, tenho que nesse controlar a ponto. narrativa também, né? Tem que Porque controlar. se a internet tá livre e as pessoas podem. Que nem uma coisa que já não é liberdade. Você não tem direito, por exemplo, a não ser que sejam entidades oficiais lá, empresas, que inclusive tem que registrar em número tal, eu não posso fazer no meu canal uma enquete sobre a eleição. Eu Não não tenho esse, pode. entendeu? Então isso já é uma interferência Não, na e percepção. não pode falar mal das urnas, gente. Eu não estou falando mal das urnas, estou questionando. Deixar bem claro aqui para não derrubar o canal. Então, mas eu particularmente percebo que você tem menos problemas hoje do que no passado. Só que, como eu falei, você não deixa o povo ter a percepção deles. Porque se a Jovem Pan, por exemplo, no passado, eu lembro que a Jovem Pan sempre fazia enquete, fazia a tal da boca de urna. E eu lembro que a Jovem Pan sempre acertava. E as empresas de pesquisa, nenhuma acerta. Só que o que eu acho curioso nos erros das empresas especializadas em pesquisa é que sempre erram pro mesmo lado. Por que será, né? Nunca erra pro lado da direita. Eu lembro o Arthur Duval, tô falando dele porque ele é meu amigo. O Mamãe Falei, quando ele foi candidato a prefeito, davam 2% pra ele de votos. Ele teve 10. Se tivesse dado pra ele, se o pesquisa tivesse dado os 10 pra ele, será que ele não teria 20? 23? Talvez não fosse até pro segundo turno? O caso da Dilma, para senador, Sim. ela queria ser senadora, ela estava em primeiro nas pesquisas, ela ficou em terceiro, acho. Você vê? E aí que tá, e ela nem poderia ser, porque ela deveria ter pego os 8 anos, né, de perda de poderes políticos. Acabaram com a Constituição ali. Olha, isso Ali, é mais uma coisa que a gente normalizou. A gente não deveria ter aceitado isso. Sim. Não deveria ter fatiado o impeachment dela e colocado a aprovação do impeachment e a aprovação dos direitos políticos. Sim. Fizeram tudo separado e isso não pode. A Constituição fala, é muito clara. Se você é impeachmentado, você fica automaticamente sem os seus direitos políticos durante 8 anos. E o dela foi fatiado. Sim. Foi um acordo. Foi um acordo lá, né? E aí você vê por um áudio privado, um áudio num grupo privado, o Arthur foi cassado em tempo recorde, sem ter feito nada. Aí o Glauber Braga, que agrediu um eleitor. Imagina eu vou lá, eu questiono um político. Falo, por que você não fez isso? É meu direito como cidadão questionar. O político me dá um soco, por exemplo. Ou me chuta, como foi feito lá. E esse cara não foi cassado. E a Erika Hilton não estão nem... Ela já deveria estar afastada. De tudo isso que apareceu dela, ela tinha que estar afastada já. A questão da empresa lá de segurança, que só faz segurança pra ela, não vai pra nenhuma pessoa do mundo, aparentemente. Né? Parece que também é uma empresa de segurança trans. Ela faz serviços de um tipo pra uma pessoa do PSOL, coincidentemente. Tá explicado, também os assessores, os maquiadores. Todo mundo trans. Tá a empresa é trans. Ela não foi nem afastada ainda. Como que ela não foi afastada? Mas eu acho que o Glauber vai ser caçado. Não, tomara a Deus, que um cara que vai. agride um eleitor não for caçado. Que droga de país é esse? Esse cara tem que ser caçado. Você viu o vídeo? Ele empurra, chuta o rapaz pra fora do Congresso, da Casa do Povo, né? Que deveria ser... Todo mundo recebeu o povo. Não, ele chutou o cara. E a mulher dele defendendo ele. A mulher dele que apoia o povo, a Sâmia, defendendo ele. Então, quer dizer... E aquela palhaçada, dormir no Congresso, colchão e greve de fome. Não. Ai... Mas eu gostei da greve de fome. Porque o Glauber Braga inventou a primeira greve de fome que dá pra você levar até o resto da vida. Porque é a greve de fome, onde ele pode tomar... Não, Coca-Cola pode, mas aí tomar um energético pode. É a única greve de fome que você dá pra fazer até o resto da vida. Eu tô fazendo essa greve de fome também, né? Dá pra perceber. Gente, mas... Ai, volta a greve de fome, Glauber. A gente tá com saudade. Volta aí a greve de fome. O cara fez a greve de fome e não perdeu 1 quilo. Não, esse país é uma piada.